Olá, olá! Estamos aqui de volta e hoje o tema é crises convulsivas. São as crises convulsivas na infância. Epilepsia em bebês e crianças. Esse é o assunto de hoje. Também vamos falar um pouquinho sobre adultos, tá? Que ela tem características semelhantes e também tem causas muito parecidas. Mas o foco é falar sobre a epilepsia, as convulsões em bebês e crianças. Então fique comigo aqui e a gente já vai começar. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Semitz, sou fisioterapeuta, trabalho há 22 anos com fisioterapia e terapia emocional e desenvolvi uma técnica chamada terapia sintrópica. Nessa terapia sintrópica, ela é baseada em 4 itens: a neurociência, a nova medicina germânica, estudos transgeracionais familiares e a cinesiologia aplicada, que é uma técnica palpatória com as mãos, onde a gente consegue fazer perguntas e respostas, estimular o sistema para saber informações de memórias celulares. A gente trabalha em cima de memórias celulares. E o que a gente vai falar aqui hoje sobre convulsões. Tem tratamento? A gente vai ver. Tem cura? Vamos saber. Eu não vou falar da parte médica, porque essa parte você pesquisa até no Google. Se você digitar epilepsia infantil, convulsão infantil, vai ter inúmeros sites muito bons de médicos respeitados que vai te dar todas as informações que você precisa. Qual é a etiologia, a causa dentro da medicina convencional, quais são os sintomas, qual o prognóstico de tratamento, ou seja, lá para frente como vai ser o resultado, se cura, se não cura, se depende de medicamento, se não depende de medicamento, que parte cerebral pega, etc. Que tipo de convulsões, existem 5 tipos de convulsões infantis. Isso eu não vou falar aqui hoje, porque isso é área médica, que você pode ver até no Google. Eu vou falar coisas que você não vai encontrar no Google, que você não vai encontrar na internet facilmente, tá? Provavelmente você não vai encontrar o que eu vou falar aqui hoje. Você pode pesquisar. Talvez você chegue próximo a essa informação, mas é uma informação muito específica, tá? E eu vou colocar também a minha experiência nos casos que eu tratei e que deram muito resultado. Todos os casos dão algum resultado? Sim, todos dão algum resultado. Que resultado é esse? Aí depende da idade do paciente. Se você pegar um adulto de 50 anos de idade que ainda tem crises epiléticas, é diferente de você tratar uma criança que tem 3 aninhos de idade e tem crises epiléticas. Por quê? Porque a criança viveu menos, tem menos memória, tem menos eventos que aconteceram na vida deles. Quando eu questiono a mãe e o pai, eles vão saber o que aconteceu. É mais fácil de fazer um tratamento. Uma pessoa que tem 50 anos de idade, você há de convir, que essa pessoa teve, 3, 5 casamentos, tem 3, 5 filhos, morou em 13 cidades diferentes, teve 7 trabalhos na vida profissionais diferentes. Ela tem muita novela, muita história. E às vezes o detalhe faz toda a diferença. A gente vai ver que o detalhe muitas vezes, e não é só na epilepsia não, em todas as doenças, o detalhe faz muita diferença. Às vezes aquilo que o paciente acha que é bobo, acha que essa informação aí não tem nada a ver com a minha doença. Às vezes é aquela que estava faltando para resolver o processo. Porque a gente vai ver aqui que você pode ter convulsões por toxina? Pode, mas não a crise epilética. A crise epilética não tem a ver com toxina. A crise epilética pode ter a ver com falta de algum nutriente? Aí já pode. Aí já tem algo aí sim. Mas só a falta de nutriente não gera epilepsia a longo prazo. Tem que ter um componente de sistema nervoso, que é a chave do processo. Então eu vou repetir. Dificilmente você vai ter epilepsia a longo prazo por causa de toxina.
A toxina pode dar momentâneo uma convulsão, isolada, uma convulsão ou outra, tá? Mas não um mal epilético, uma epilepsia de doença estabelecida. Agora, falta de um nutriente, um mineral, uma vitamina, uma carência muito forte de algum nutriente, pode sim estar por trás da epilepsia, mas não sozinha. Sozinha não é desnutrição. Tem que ter um componente de sistema nervoso central. E que componente é esse, Gustavo? Componente emocional. Mas não é algo emocional do dia a dia. Não é. Não é um conflito psicológico. Vou dar a diferença entre o que é um conflito psicológico do que é um conflito biológico. Então vamos para a diferença. Conflito psicológico é algo emocional vivido, sabido, programado. Você estava preparado para aquilo. Por exemplo, o marido e a esposa brigam de manhã. Ele vai para o trabalho dele, ela vai para o trabalho dela. Ficam brigados durante o dia. À noite voltam, tem que discutir a relação. O que está acontecendo durante o dia, a gente vai chamar de conflito psicológico. É algo emocional sabido, esperado, programado, você sabe que está acontecendo. Um conflito emocional biológico é algo inesperado, inusitado, que tira o teu chão. Então, no exemplo do casal, o casal brigou durante o dia e à noite vão ter que discutir a relação. Vamos supor que durante a discussão da relação, o marido pega e fala assim: tô indo embora, acabou. Eu tenho outra mulher faz 1 ano e meio, ela tá grávida, está 3 meses de gravidez, estou indo embora agora, acabou. Ali naquele momento entra um conflito biológico, algo inesperado, inusitado, que tira o chão da pessoa. Ali o cérebro vai desenvolver um mecanismo de defesa que pode mais tarde gerar sintomas. Então, essa é a diferença. Por isso que não é qualquer conflito emocional. Não é. E o que gera conflito emocional para um, para outro pode não gerar. Olha que interessante. Porque a percepção de cada um é diferente. O cara entra dentro do quarto e pega a mulher transando com o vizinho. O primeiro cara tem reação de raiva. Vai lá e mata os dois. O segundo cara, a percepção dele é de desvalorização e impotência. Ele se vê que ele é mais feio, mais magro que o outro cara, se sente desvalorizado, impotente, abaixa a cabeça, sai da cena desvalorizado. E o terceiro cara? O terceiro cara fecha a porta devagarinho, ergue as mãos para o céu e fala: ainda bem que eu me livrei dessa baranga. Olha que interessante. A mesma cena, traição, só que um teve raiva, um teve sentimento de desvalorização e impotência, o outro não teve nada. Para o outro não mexeu, não interferiu, foi até bom. Ainda bem que eu descobri logo. Ainda bem que eu descobri com 1 ano de relação, não foi com 20 anos. Ainda bem. Então olha só que interessante. A percepção da pessoa no momento do evento é super importante. Por isso que não é todo assalto. Você imagina um assalto num banco, onde tem 20 pessoas. Depois do assalto, você acha que as 20 vão ter as mesmas doenças, os mesmos sintomas? Não. Tem umas que não vão ter nada, porque já foram assaltadas várias vezes e estão tirando de letra. Tem outro que vai gerar pânico. Tem outro que vai gerar insônia, não vai conseguir dormir à noite. Tem outro que já não vai mais conseguir ir em banco, vai começar tremores. Cada um percebe um mundo diferente. E a beleza disso tudo? Você tem como mudar. Uma coisa que era ruim no passado, com 5 anos de idade, hoje você pode entender como, não tem problema nenhum. Aí que entra o tratamento. O que é o tratamento? O tratamento, a terapia,
O terapeuta tem a responsabilidade de baixar a guarda do paciente, fazer ele pensar em preto e branco, fazer ele pensar em colorido. Olha que interessante. Fazer ele pensar algo que era negativo no passado em algo positivo. Essa que é a beleza do tratamento. E o que tem a ver com convulsões? Tudo a ver. Porque convulsões em criança e em adulto, epilepsia em adulto e criança, a maior parte dela existe choques, conflitos biológicos, emocionais, inesperados, inusitados, que aquele indivíduo viveu. E que tipo, Gustavo? Já vamos falar sobre eles. Mas eu quero que vocês entendam. Então, a primeira coisa. Existem diferenças entre convulsões em criança, em adolescente e em adulto. Existe diferença. Se você procurar na internet, você vai ver. Existem mais ou menos uns 5 tipos de convulsões que acomete crianças. Mas se você procura na internet, não é o assunto de hoje aqui. O assunto é entender fora da medicina convencional, qual é a causa que gera e, se tratar dela, cura. Então eu já vou falar agora. É possível curar a epilepsia em bebê, criança e adulto? Sim, é possível totalmente curar. Mas não é com medicamento. O medicamento anticonvulsivante, ele vai tentar diminuir as crises e a intensidade da crise quando ela vier. Agora, o medicamento zera a possibilidade de crise? Não. Quem tem epilepsia sabe muito bem disso. Tem gente que toma medicamento, mesmo assim vai ter crise. É a maioria. Então, o medicamento, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a frequência de vezes e a intensidade que a convulsão vem. Mas ela vai no sintoma, ela é sintomático. Ela não vai tratar a causa. Porque a causa é emocional. E que causa emocional é essa, Gustavo? A causa emocional são conflitos. Primeiro, qual parte que atinge do corpo? A parte do sistema nervoso, inervação e geralmente a parte muscular. Toda a parte muscular muitas vezes. Às vezes é só de um lado, às vezes é só do outro, às vezes é só da parte de cima, às vezes é só da parte de baixo, às vezes é geral, que é a convulsão que as pessoas mais veem, que a pessoa fica se debatendo, perde o controle do esfíncter, se caga nas calças, se mija nas calças, começa a salivar demais. Então essa é a típica epilepsia generalizada, que atinge vários músculos do corpo. E contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Se atinge músculo, a gente já vai entender o conflito que está por trás. Então, o conflito emocional que gera convulsão e epilepsia, abra os ouvidos agora. O conflito é um conflito de medo, perigo, ameaça, em me sentir paralisado, não poder lutar, correr ou fugir, me sentir paralisado, repreendido, reprimido no meu movimento. Vou falar de novo. O choque emocional, o conflito emocional que está por trás das convulsões são conflitos emocionais de medo, perigo iminente, ameaça, onde eu fiquei paralisado, acuado, não podendo lutar, não podendo reagir, não podendo fugir, me sentindo reprimido num movimento, travado, reprimido, repreendido. E que cenas que acontecem? Por exemplo, atendi um caso esse mês, onde a criança foi atravessar a rua, veio um carro, o pai estava do outro lado, veio um carro, freada, medo,
perigo, e ela paralisou. Não conseguiu pular, não conseguiu fugir, ficou paralisada. E depois disso, veio o pai, veio a mãe, veio alguém da família e repreendeu mais ainda a criança. Gritou com a criança, segurou a criança. Olha o que você fez. Podia ter morrido. E aí vem um novo choque emocional. Mas um evento só, eu quero que vocês entendam, um evento só não vai causar dali para frente epilepsia, convulsão. Não é assim que funciona. Você tem que ter pelo menos dois grandes eventos vividos pela criança, pela pessoa, pelo adolescente, pelo bebê. Mas, Gustavo, se o bebê é novo, mas você pode ter vivido, a mãe viveu. Porque eu que trato crianças, já faço live há bastante tempo, falo sobre crianças. Criança até 10 anos de idade, muito dos eventos, sintomas, doença que a criança está tendo, não foi ela que viveu, foi a mãe. E ela está sendo um reflexo, um espelho do conflito emocional que a mãe viveu. Então você imagina a cena, que lá quando a mãe estava grávida, ela bateu o carro, caiu num buraco, numa valeta na rodovia, ficou presa. Isso pode ser já um primeiro evento que a gente chama programante. Um primeiro evento de medo, perigo, ameaça, ficar paralisada, não poder fugir, não poder lutar, não poder correr, não poder escapar, ficar repreendida do movimento. Do movimento. E aí depois, na gestação ela tem outro. Depois, quando a criança nasce, a mãe vivencia outro. Não foi a criança, vocês entendem? Foi a mãe, mas está refletindo na criança. Então pode ter sido a mãe que viveu, pode ter sido a criança que viveu. Que no primeiro caso, como eu contei, teve um evento sim, que esse paciente viveu atravessando a rua e quase que um carro atropelou essa criança. E depois veio o pai e brigou, segurou e tal, e a criança ficou com mais medo. Olha só que interessante. Então, quando existem vários eventos, pelo menos 2, mas geralmente tem muito mais que 2, eventos onde a mãe viveu e ou a criança viveu, medo, perigo, ameaça, se sentir paralisada, não poder se movimentar, se sentir reprimida, se sentir não conseguir escapar. Você tem todo um quadro ali de um bloqueio muscular, um medo em cima do sistema nervoso que vai travar. E aí quando vem a convulsão? A convulsão é chamada um momento pós-conflitual. É chamado pela nova medicina germânica de uma fase de crise epileptoide. Eu sei que essa palavra é técnica, é difícil, mas o que é crise epileptoide? É um momento que relaxa o conflito e o cérebro relembra todos os antigos conflitos vividos. É uma revivência de todos os conflitos lá atrás inconscientemente. É um momento que relaxa o conflito. Por isso que muitas pessoas que têm convulsão, bebê, criança, adulto, têm convulsão dormindo. Por que dormindo? Porque é a hora que relaxa e o cérebro entende: estou seguro e protegido, posso me movimentar, posso fugir, estou seguro. E aí relaxa, e a hora que relaxa vem a convulsão. A convulsão é uma fase pós-conflitual. Não é no momento do evento dramático que vai ter a convulsão. Não é nesse momento. É no momento que o cérebro entende que ele está seguro. Eu atendi mais de 5 cachorros
cachorros que tinham convulsão e tratei os 5, curou. Dos 5, os 5, todos eles, o dono, a dona, vivenciaram de segurar o animal, brigar com o animal, falar que ia dar o animal, que não aguentava mais, que ia colocar para fora de casa. Ou seja, o perigo da separação do dono. O cérebro do animal ouve e ele interpreta lá dentro. E o dono segura o animal à força. Toda vez que você deixa o animal acuado, que ele não pode fugir, lutar, que você segura uma criança, que você segura um bebê e chacoalha, que você segura um animal e grita com ele, e ele vivencia perigo, você tá dando todo o terreno fértil aí para vivenciar um choque emocional de perigo, ameaça, a não poder se mexer, se sentir repreendido, reprimido, não poder escapar, perigo, desejo de fugir, não consegue. E aí quando o animal é colocado de lado e ele fica quietinho com medo, e depois o dono chama, faz carinho, e aí o cérebro do animal fala: nossa, ganhei meu dono de volta, ele começava a convulsionar no colo do dono, no colo da dona. Olha que interessante. Então, o momento da convulsão é um momento onde o cérebro entende que ele relaxou o conflito, que o perigo passou, que agora ele está seguro, que agora ele pode se movimentar, que agora ele está protegido. E aí vem a convulsão. E aí, mas por que fica repetindo? Por que não cura, Gustavo? Porque vivencia gatilhos novamente e o cérebro não entendeu que o perigo passou, que o conflito passou. Ele fica revivenciando, ele fica revivenciando com gatilhos. Se foi no trânsito, é no trânsito. Se foi com o dono do animal, o dono do animal. Se foi com a mãe, é a mãe. Tem gatilhos daquele momento da cena. O momento da cena é onde o cérebro vai tirar uma foto e fazer um clique e jogar lá para depois ficar comparando. E como que trata isso? Primeiro você tem que entender o conflito, que eu dei aqui de presente para vocês. Aventuras do Mateus. Mateus hoje fazendo 12 anos, convulsão e toma medicação. Então, pode ser tratado isso aí, resolvido. Tá? Eu já tratei muitas crianças, bebês e adultos que não precisaram mais tomar medicamento, simplesmente parou de ter a convulsão. E tem gente que já tem 5, 10 anos que eu tratei, não tem mais convulsão. Tem animal que eu tratei já há 20 anos, que não tinha 9 a 10 episódios. Eu tratei um poodle uma vez, que tinha 7 a 9 episódios de convulsão por dia, tomando Gardenal. Vocês acreditam? E aí a gente tratou, fez um tratamento e nunca mais deu convulsão no animal. É possível? É totalmente possível. A esperança, ela sempre existe. Sempre existe. E aí, Gustavo, que dica que você pode dar para iniciar um tratamento? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender. A gente precisa saber qual o conflito que foi vivenciado. Eu falei um deles. Existem outros que não dá tempo hoje de falar. Eu falei o que mais aparece, tá? O que mais aparece. A gente precisa saber quando foi. É importante para o cérebro saber quando foi os eventos. É importante saber o endereço, ou seja, com quem foi, aonde foi. O endereço completinho. Como se fosse uma programação. E o cérebro, ele é informático. Tá? O cérebro é informático. Aquele livro bom que está na tua estante, fala assim, algum dia eu vou ler aquele livro, ele está lá na tua estante, você nunca abriu, nunca vai abrir. Sabe por que acontece isso? Porque o cérebro é matemático. O dia que você fala, algum dia eu vou ler esse livro, o cérebro fala, tudo bem. O dia que algum dia chegar no calendário, a gente abre o livro. Só que algum dia não existe no calendário. E aí você nunca vai abrir esse livro. Agora, se você falar, até dia 30 de setembro de 2024, eu vou abrir esse livro, vou ler, vai chegar no dia 30,
no dia 29, no dia 1º, você fala assim, puxa, tinha alguma coisa para fazer. Ah, o livro, lembrei. O cérebro é matemático, ele precisa saber o endereço completo. Não adianta dar um comando geral, falar que tudo está bem, que agora o perigo acabou, não vai adiantar nada. Você tem que ser preciso. Quanto mais detalhe, quanto mais preciso, mais chance do cérebro achar o arquivo e desbloquear ele. Você entende? É assim que funciona a neurolinguística avançada. Você precisa dar um comando certo, você precisa dar um endereço certo, porque senão não funciona. Então, agora eu vou descrever o como fazer. Você que tem criança até 10, 12 anos de idade. Você que tem uma criança até 10, 12 anos de idade, você vai fazer 3 noites seguidas o seguinte. Você vai esperar ela dormir. Quando ela estiver dormindo, você vai chegar próximo à cabeça dela e você vai falar sussurrando para ela não acordar. Se ela acordar no meio, você continua. E você vai primeiro. Você vai falar o nome da criança. Se é João, você vai falar João. Então, João, querido filho. João, querido filho. Nome da criança. Querida alma e espírito. É um comando. Não dá tempo de eu te explicar o porquê isso hoje. Mas é um comando para o cérebro. Não tem nada a ver com oração. Não é, é um comando, tá? João, querido filho, querida alma e espírito. Medos, perigos que eu vivi, sua mãe, e você viveu, de não poder fugir, de não poder correr, de se sentir paralisado, travado, não poder lutar, ficar paralisado, perigos, medos, ameaça, que a gente viveu. E aí tem que descrever quando foi, e aí só você para saber. No 3º mês de vida fetal, gestação, no 1º mês de vida, quando você tinha 1 ano de idade, você tem que descrever. E aí é sua vida, eu não sei. Você tem que saber. Tudo isso acabou. O perigo acabou. Eu sinto muito. Agora eu te libero dos meus medos. De agora em diante você está livre para poder fugir, correr, lutar. Agora você estará seguro e protegido. Eu te amo muito. Agora você está livre. Pronto, esse foi o tratamento. Depois você volta o vídeo e escuta tudo de novo que eu falei. Só que é importante você saber o que foi. Você tem que fazer um exame mental, você mãe. Quando se trata de criança, é a mãe que vale. O que você, mãe, viveu? Diz tudo que eu falei. Quando? Onde? Com quem? Quando a criança viveu? Será que foi num parquinho? Será que foi na rua? Será que foi dentro de casa? Será que foi com o pai? Será que foi com mãe? Será que foi com uma babá? E você tem que descrever a cena. Quanto mais preciso, melhor o resultado do tratamento. Ah, Gustavo, fiz, não deu resultado. Aí você tem que tratar comigo. Você tem que... a gente faz o tratamento, eu encontro. Eu tenho um rastreamento. Mesmo à distância por videoconferência a gente consegue fazer. Eu consigo saber, mesmo à distância, o que foi que aconteceu, quando foi. E aí, através da mãe, a gente consegue entender o que foi. E aí fica mais rápido e preciso. Então, se você precisar de ajuda, você tem que contar com um profissional. Agora, você pode testar desse jeito. Para muita gente vai funcionar um início de tratamento. Agora, para outros, lógico que não vai funcionar por completo. Eu não estou ensinando a tratar. Estou ensinando o início de um tratamento. Porque como vocês viram, ele é um pouquinho complexo, porque precisa bastante informações. Não é só saber o que viveu. Não é só saber o conflito. Você precisa também saber o endereço. Ou seja, as informações, se era de dia, era de noite. Com quem que estava, aonde estava, quando foi. Então tudo isso é muito importante para o cérebro. Certo?